por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, sexta-feira! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Investidor em Foco, podcast de investimentos do Itaú Personalité, nesse episódio de número 99. Quem diria, Kleber, que em plena pandemia a gente colocaria no ar um podcast e chegaria ao número 99. Você já tinha imaginado isso, hein? Me diga. Não tinha imaginado, e para comemorar esse número, estamos com 9 graus Celsius em São Paulo, tempo maravilhoso. Para não sair de casa. Bom dia, Rê, tá ótima sexta-feira aqui. Bom dia, Kleber. Isso me faz lembrar da minha terra, do Rio Grande do Sul, onde faz temperaturas muito baixas no inverno. Então, estou me sentindo prestigiada nesta sexta-feira. Você que tá trazendo esse frio todo, viu, Rê? Eu tô trazendo. Você gosta de frio, Kleber? Eu gosto, mas não precisa tanto, né? Pode ser menos, tá bom. Mas tá gostoso. E o mercado tá bem, não tá tão quente também, viu? Tá acompanhando a temperatura, né? Bem por aí. O que tá acontecendo que o mercado tá frio? Olha, a gente acordou hoje com os mercados um pouquinho preocupados depois de uma notícia até que importante que veio ontem, né, no final do dia aqui no mercado local, né, que a gente vai falar um pouquinho depois, e também de até notícias interessantes falando de coisa boa aqui, né, a Pfizer e a BioNTech têm a expectativa de que em outubro eles recebam a liberação para a produção da vacina. Né? Já anunciaram que eles têm ali pelo menos a expectativa de 1 bilhão e 300 milhões de doses a serem produzidas até o final de 2021. Isso animou o mercado asiático, que fechou positivo, e depois o mercado europeu acabou vendo os números do PMI, que é aquele indicador, né, de crescimento das economias, virem um pouquinho abaixo do que era esperado, né? Mas esse pouquinho abaixo já foi suficiente para trazer a preocupação com a retomada da atividade na Europa. Por isso, as bolsas, principalmente na Alemanha e na França, que são as principais economias, mostraram números ali que desanimaram um pouco os investidores, mas há pouco a gente teve outras notícias que parece que pode ajudar o dia, viu? Agora, falando nesse assunto, Kleber, esse PMI, ele veio, como você sempre explica, tem a base são 50 pontos, né? No caso da Alemanha e da França, veio um pouquinho acima dos 50. Já tem gente dizendo que isso indica, sim, que o ritmo de recuperação ele está mais lento do que se esperava. Vocês concordam com isso a partir desses indicadores? Olhando para esse prazo curto que a gente tem aqui, que é a comparação de julho com agosto, reforça a tese de que a preocupação com o risco de segunda onda na Europa ela é realmente algo a se avaliar e tomar cuidado em qualquer análise que a gente for fazer. Por quê? Principalmente o PMI de serviços, que a gente tem o PMI industrial, PMI de manufatura, PMI de serviços, e aí tem o PMI composto, né, onde a gente tem ali um balanço geral desse desenvolvimento da economia. E o de serviços, ele vem sendo bastante impactado, em alguns casos, algumas regiões, até abaixo dos 50 pontos ainda, porque serviços é o que mais sofre com os isolamentos, né? Claro. E a gente viu essas indicações do PMI de serviços na região da zona do euro realmente mais até abaixo do que o composto, do que o industrial. E a gente vai conseguir ter uma indicação de melhora a partir do momento que a gente tiver essa, principalmente, preocupação em relação à segunda onda e os números na Europa voltando para níveis mais baixos do que a gente teve nesse início de agosto. Boa. E, Kleber, ainda na Europa, as negociações pós-Brexit, são aquelas que vão indicar como será a relação entre o Reino Unido e os países da zona do euro após o período de transição que eles vivem agora, elas estão um tanto lentas. Isso impacta o mercado ou isso ainda é só uma preocupação distante de que as coisas
não estão andando na velocidade que se imaginava? Porque essa transição ela tem prazo para acontecer, né? Ela tem prazo e é compreensível, dado tudo que está acontecendo, né, Rê, que o avanço seja mais moroso realmente, porque tem muita coisa que apareceu no meio dessas negociações, que a gente fala aqui todos os dias, que são muito importantes para serem resolvidas, e ela está andando em paralelo em um ritmo mais devagar. E curiosamente, os números do Reino Unido de PMI e de recuperação da atividade estão bem melhores que a média da Europa. Tá? Então isso também vai ser um ponto de influência nessas negociações entre União Europeia e Reino Unido. Sem dúvida que, por enquanto, impacta relativamente pouco nos mercados. A maior preocupação dos investidores é com a retomada da atividade como um todo e o ponto fica em paralelo ali das negociações pós-Brexit, mas sem dúvida que já fica um sinalzinho de amarelo ali para a gente acompanhar também. Claro. Acredito, não sei se você concorda comigo, mas acredito que a gente vai ver esses impactos quando começarem a decidir alguns pontos muito importantes, né? Como circulação de europeus dentro do Reino Unido, a questão de quem trabalha no Reino Unido, a questão comercial, de transporte, relações comerciais, entendo que vão, de fato, impactar positivo ou negativamente, dependendo do acordo que eles chegarem, né? Sem dúvida. Principalmente essa questão de trabalho, de liberação, né, de visto. Essa, sem dúvida, é uma decisão muito importante para a gente saber como é que vai seguir, principalmente as pessoas que já estavam, né, e trabalhando em outras regiões e os outros europeus que estão dentro do Reino Unido. Então, tudo isso aí, sem dúvida, vai pesar muito no momento que vier à tona as decisões que eles tomarem. É verdade. Vamos ficar atentos. Bom, vindo aqui para o Brasil, ontem a gente falou aqui no episódio que o Senado Posso, havia antes do Brasil, só dar uma notícia que saiu agora há pouco? Que pode melhorar o dia, é o PMI dos Estados Unidos, que esse veio pouco melhor do que esperava. Boa, diga. Então, ele veio ali com 54,7, era esperado algo próximo em 51 pontos no PMI composto norte-americano. Isso pode amenizar um pouco a mensagem da ata do FONC, né, onde eles apresentaram uma grande preocupação com a velocidade de retomada da atividade. O mercado americano abriu em baixa, os futuros estavam operando em queda até essa notícia e agora eles já estão ali em terreno positivo. Isso pode influenciar a nossa bolsa e o nosso mercado aqui também. Muito bom, vamos acompanhar esse desdobramento então. Bom, depois do Kleber me interromper, eu vou voltar a falar do Brasil. Só pra gente encerrar e tomar o nosso café com canelas, que já esfriou de tanto frio que tá fazendo aqui em São Paulo, né, Kleber? Nossa, o café já foi, pegar outro daqui a pouco. Eu também. Bom, a gente falou ontem que o Senado havia derrubado o veto presidencial para impedir reajuste salarial de servidores públicos até o ano que vem, uma medida de economia do gasto público. A Câmara dos Deputados, no entanto, reverteu a decisão ontem mesmo e o veto está mantido. Pelo jeito, não vai ser por causa disso que o governo não vai conseguir pagar as contas. Pelo menos a gente tem ali uma provisão de não aumentar em 120 bilhões de reais o déficit dos cofres públicos, que era o número estimado caso a gente não tivesse a manutenção do veto, né? Então, tem dois pontos muito importantes aí dessa decisão. O primeiro, essa questão tanto financeira, né, quanto a questão do impacto fiscal, que ameniza bastante. E a segunda, que foi muito bem recebida, que é o alinhamento entre Executivo e Câmara, né, com a Câmara se colocando ali realmente numa posição de defesa do governo federal, entendendo que aquilo era muito importante. Então, pensando em médio prazo e principalmente na outra etapa, que é a agenda liberal, aprovação de reformas, que é extremamente importante para suportar e ajudar na recuperação fiscal, tem uma indicação muito boa aí, né, com a decisão que foi tomada com muito apoio ali do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então foi uma notícia realmente positiva, que ajudou a recuperar os mercados ontem que caíram, né, na parte da manhã e se recuperaram quando veio a indicação de que a gente teria a manutenção do veto. Hoje, com a preocupação externa, a gente não estava conseguindo ver esse reflexo e a partir do momento que saiu essa notícia dos Estados Unidos, o índice futuro da Bolsa agora passa para terreno positivo e a gente pode ter o fechamento da semana um pouco mais calmo aí. Que bom, boa notícia, vamos acompanhar, vocês investidores e investidoras acompanhem também ao longo do dia. E
10 graus em São Paulo, faz frio em muitas regiões do país, nevou na região sul, na região ali principalmente na fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, faz muito frio, então por isso nós vamos tomar nosso café com muitas canelas, Pedro Canelas, porque assim, para esquentar, café, chá, chocolate quente, hoje tá valendo tudo. Tá valendo tudo, Rei. Você sabe que quando o Kleber falou que o café já tinha esfriado, eu lembrei que eu tava com meu cafezinho aqui e, de fato, eu fui dar um gole e tava geladérrimo. Então, isso é nesse muito tempo ruim. Não dá pra perder 2 minutos, Rei, com o café do lado. Eu faço isso com muita frequência. Eu venho fazer aqui, ler como tá o dia para fazer o roteiro do podcast de manhã cedo e às vezes eu trago o cafezinho junto. E eu esqueço ele aqui do meu lado e quando eu vou tomar um gole cheia de vontade, ele tá gelado. É muito ruim café assim. Tem cafés gelados próprios para isso, Eu tenho total empatia pelo seu problema. Eu também faço muito. É ótimo. Vem aquela careta sincera da manhã, maravilhosa, né, Pedrão? Exatamente. Aí lá vai você pro micro-ondas para tentar salvar, já não é a mesma coisa. Não dá. Nossa, eu faço isso sempre, viu? Ô Pedrão, e pra aquecer um pouco, então, essa sexta-feira, conta pra gente aí o que você tá querendo aprontar com o Private Equity hoje. Cara, hoje a gente traz uma alternativa de investimento bem diferente. A gente já trouxe muito investimento para R$1, para super acessível para todo mundo. Hoje a gente está apimentando um pouquinho, é um produto bem menos acessível, mas eu acho que de qualquer maneira vale para as pessoas conhecerem, para as pessoas saberem que existe. E por que não, né? Eventualmente algum ouvinte nosso que é um investidor profissional, a gente está falando de um produto que pela regulamentação aqui é para investidor que tenha pelo menos 10 milhões em investimento. Então realmente é algo bem exclusivo. Aqui o investimento mínimo do que eu vou trazer é R$100 mil. Então mas eu acho que é super legal para as pessoas conhecerem. O que é Private Equity, né? É investimento privado. Eu acho que o próprio nome já explica um pouquinho. E diferente do que as pessoas estão começando a se acostumar com a Bolsa, né? Ainda não deu nem tempo de se acostumarem, mas que você negocia ali as empresas. Então você pode comprar ação do Itaú, da Petrobras, da Vale do Rio Doce, da Ambev, todas essas companhias que a gente fala que são listadas, né? Que são abertas ali para negociação na Bolsa, tem empresas que não são. Então pode ser uma rede de odontologia, pode ser uma rede de supermercado que ainda não está sendo distribuída na Bolsa, enfim, pode ser uma empresa de saúde, pode ser uma empresa de qualquer setor da economia, mas que ainda não é uma empresa de capital aberto. Então, os fundos de Private Equity, os investimentos de Private Equity, nada mais é do que você ir comprar uma participação dessa empresa que ainda não é listada em Bolsa. O Private Equity, ele fica no meio do caminho ali do risco entre você comprar uma ação de uma empresa já consolidada, grande, que é negociada em bolsa, e uma empresa menor, ou uma empresa que ainda está no estágio inicial, que é a história do Venture Capital. O que é o Venture Capital, né? Na verdade, é um tipo de investimento de Private Equity, só que essa empresa ela não é nem pequena. Ela é uma empresa, às vezes uma startup, às vezes é uma ideia, às vezes é um grupo de pessoas que está iniciando. Então, o Venture Capital, ele pega mais essas empresas que estão começando a sua jornada. O Private Equity não, ele pega uma empresa que está entre esse estágio inicial e um estágio muito mais consolidado, já negociado em bolsa, já consolidada da empresa. Então é um investimento diferente, um investimento que eu acho que as pessoas não estão tão acostumadas, mas é uma alternativa super bacana. E hoje, como eu disse, a gente traz essa alternativa que é para investidor profissional, né? Que é da Crescera Growth Capital Private Multimercado, chama o produto. É um produto que a gente está fazendo aqui dentro do Itaú, no nosso Fund of Funds, que é aquela área que escolhe os melhores gestores. E esse produto, ele vai, na verdade, investir todo o capital dele no Crescera Growth Capital Feeder, que vai investir no Master. Então, é só uma questão de estrutura aqui de investimento, mas a gente vai dar acesso para os nossos investidores investirem nesse fundo de Private Equity. A Crescera é a turma antiga do Bozano, e para quem conhece o Bozano, um dos heads do Bozano era o nosso ministro Paulo Guedes.
Então é uma turma fortíssima aqui, uma turma que conhece muito de investimento, de private equity. É uma turma que já tem 10 anos de histórico. A ideia desse produto é investir em empresa de educação, saúde, tecnologia, consumo e serviços especializados, sempre como minoritário. Então a gente vai lá, compra um pedacinho de uma empresa que ainda não é listada em bolsa, e aí espera, geralmente demora 5 anos para fazer o investimento desse fundo e mais 5 anos para ir desinvestindo, porque a ideia é você comprar uma empresa dessa no estágio inicial, levar ela a um crescimento maior nos próximos anos e eventualmente depois você sai desse investimento. Essa saída pode ser via oferta pública, inclusive, né? Levar essa empresa até a abertura de capital, ou pode até ser a venda dessa sua participação para um outro fundo de private equity, mas enfim, mas você sai. Então o fundo vai durar 12 anos, de novo, não é um investimento que dá para ficar para todo investidor. O fundo é um fundo fechado, não dá para negociar essas cotas nem em bolsa, nem em balcão organizado. Vai demorar 12 anos, pode ser que tenha algum retorno antes disso, se o fundo conseguir dar saída de alguma empresa antes, ele pode devolver o recurso para os investidores, mas para o investidor que está ouvindo a gente, é bom considerar aqui que o produto vai até 30 de setembro de 2032. Então ele vai passar por um período de captação agora, começa dia 17 de agosto, fica em período de captação potencialmente até 17 de fevereiro do ano que vem. Claro que se captar o recurso antes já fecha. A emissão aqui vai ser R$1 bilhão, o saldo máximo de captação. E é um fundo que tem bem um multimercado. Ele tem uma taxa de administração máxima de 2,15 e uma taxa de performance de 20% do que excedeu o IPCA mais 6, com catch-up, que também é outra coisa, uma forma diferente aqui de taxa de performance, não tão comum, que você não cobra a taxa de performance até atingir aqui o IPCA mais 6, mas depois que você bateu esse target, a taxa de performance vai indo para o fundo até ele virar 6% do ganho líquido e depois disso volta a ser 20%. Então é uma taxa, uma forma de cobrança para alinhar interesse aqui primeiro você não cobra para o investidor ter todo o resultado, depois se teve o resultado mínimo você começa a pagar o gestor e no final, quando já esse jogo está equilibrado, cada um já leva, o fundo fica com 20%, o investidor com 80%. Então acho que é um investimento bem diferente, Kleber, mas eu acho que é legal, as pessoas, o mercado brasileiro está se amadurecendo bastante, né? Essas opções vão começar a ser mais comuns na vida dos investidores. A gente tem visto uma série de discussões na CVM, na Ambima, para, inclusive, deixar esses produtos mais acessíveis. A gente já está vendo discussões aí com as BDRs para não serem mais para investidor qualificado, entre outras discussões. Eu imagino que esses produtos aqui vão começar a fazer parte da vida dos investidores brasileiros com mais frequência. Com esses juros, né, Kleber? A renda fixa, infelizmente, não vai dar os ganhos que as pessoas querem e eventualmente precisam para ter ali uma reserva mais interessante, né? Pedrão, é o que a gente fala muito de custo de oportunidade, né? A gente nunca teve um custo tão barato no Brasil para o investidor apostar nesse tipo de investimento e principalmente pensando em longo prazo. A gente tem que acreditar, sem dúvida, que a gente vai ter uma economia mais estável, né? Um controle diferente do que a gente tem no nosso histórico. Mas da tua apresentação, o que eu só queria destacar aqui e chamar a atenção é que o investidor, através desse instrumento, tem a possibilidade de fazer um aporte na economia real de fato. Ele vai colocar um recurso, um capital, para apostar realmente no crescimento de uma companhia, ou de algumas companhias, né, dependendo do produto que ele for investir. E como você falou, 2032, realmente tem que ter uma visão de longo prazo, apostando no crescimento de um setor, de uma empresa, e você está usando o mercado financeiro para acessar a economia real. Acho que isso é espetacular, principalmente para os investidores que conseguem e podem ter essa visão de longuíssimo prazo. É a essência, né, Kleber? O americano faz muito isso. Eles têm
a cultura lá já de investir em ações desde cedo, né? E aí a pessoa vai comprando essas companhias e ao longo da vida, e elas viram grandes empresas, e é daí que depois a cultura americana tem muito disso, né? O investidor vive dos dividendos, das rendas das empresas que eles compraram quando se aposentam. Então eles passam anos investidos nessas companhias, né? Eu acho que esse fundo traz essa essência de volta. A gente às vezes acha que bolsa é entre e sai, quando na verdade, se você encontrar uma companhia ali que você acha que vai ter um futuro bacana, você acaba fazendo a sua reserva de aposentadoria de forma bem inteligente. Haja visto, você imagina quem comprou ali a Netflix, a Amazon, a Apple. Eu ia falar da Netflix agora, cara. Quando ela era uma locadora de filmes, né? Era uma locadora de filmes. É isso, então você pega essas empresas, né? E vai indo. Como foi lá atrás com Chevrolet, com Ford, com empresas mais tradicionais que passaram pelo mesmo caminho, né? Você falou da Netflix, só para trazer de curiosidade para o investidor, porque a gente fala de 10 anos e muitas das pessoas, inclusive nós, assusta, né? 10 anos, 12 anos. A Netflix, de 2009 até 2019, vamos falar do pré-pandemia, ela teve uma valorização de aproximadamente 6.200%. Nossa Senhora! Então, é claro que é uma história bonita de se contar agora, mas quem que teve a coragem, a disposição, né, e principalmente a persistência de, no momento que era inimaginável você falar de streaming lá em 2009, né, e no tamanho que ele se tornaria. E eu estou usando o pré-pandemia porque depois teve uma valorização extra aqui adicional por causa de um número muito maior de assinantes que eles receberam, pessoas que estavam ficando em casa, tal, mas no mercado normal, em 10 anos, o investimento valorizou mais de 6.000%. Então, assim, claro que a gente está falando de um negócio muito fora da curva, né? Mas qualquer coisa que a gente fosse falar aí de uma valorização hoje de 100% em 10 anos, provavelmente vai ser muito mais do que taxa de juros, certo, Pedrão? Com certeza. E é muito provável que investimentos em boas companhias com boas análises tragam retornos muito superiores ao que o mercado financeiro de renda fixa, principalmente, pode proporcionar. Uma dica que eu queria dar, aproveitando que o Pedro começou falando que a renda fixa não estava rendendo nada, ele deu dicas em outro Café com Canelas por aí sobre como apimentar a renda fixa. Então, para quem ainda quer ter a sua fatia de renda fixa o melhor possível, a gente vai deixar a descrição o número do episódio aqui na descrição para que vocês possam ouvir e pegar essas dicas do Pedro lá também. Eu tenho 2 coisas para pontuar com você, só para a gente reforçar para quem está nos ouvindo. Esse investimento é para qualquer perfil? Não, já que é um multimercado? Ele tem 2 barreiras aqui, né? A primeira é a legal para investidor profissional, né? A gente tem 3 classificações, tem produtos que é para qualquer investidor, tem produto para investidor também, que a gente chama de qualificado, né? Que são investidores que têm acima de R$1 milhão, e tem esse tipo de investimento que é para investidor profissional, que é quem tem mais de R$10 milhões. Infelizmente, a nossa regulamentação, ela separa os investidores na ausência de uma forma melhor para separar por nível de conhecimento, por dinheiros, né? Então, esses produtos mais complexos, até para defender o investidor, né? De não fazer investimentos muito mais agressivos, muito mais arrojados do que ele permitia. Você vê um produto desse, fica fechado 12 anos, né? Imagina se o investidor só tivesse esses R$100 mil, investe no produto e aí ele descobre que ele só vai ter esse dinheiro de volta depois de 12 anos. Então, para defender os investidores menores, os nossos reguladores colocaram essas 3 classificações. Então, aqui tem uma primeira barreira de dinheiro mesmo. E a segunda é de perfil. Aí tem que estar ali adequado, é um investimento até mais agressivo de que ações, né? Eu acho que dá para considerar como ações. Sim. Tem mais cara aqui de investidores agressivos, arrojados. Não, ele é até vedado, viu, Pedrão? Ele é vedado para o conservador moderado. Isso, boa, exatamente. Então ele tem essa cara de mais agressivo, mais arrojado aqui, viu, Ré? Boa, Pedrinho. Não só para o pessoal ficar bem por dentro disso, porque essas regrinhas todo mundo tem que seguir, né? Não é só a gente aqui.
Então, só para a gente deixar isso bem claro para todo mundo que está nos ouvindo. Mudando de saco para mala, como diz na minha terra, vocês conheciam esse ditado? Não, pra mim, do lado de cá. Aqui, normalmente, é do pato pro ganso, mas não... Sabe que aqui na minha casa, nós somos uma gaúcha e um mineiro. E às vezes acontecem episódios engraçadíssimos, que é quando um de nós usa uma expressão ou fala alguma coisa que o outro não entende. Aí fica um silêncio sepulcral, assim, e ninguém sabe o que o outro está querendo dizer. E são duas origens, dois estados que tem muito disso, né? Nossa, então deve ser engraçadíssimo, porque tanto mineiro quanto gaúcho tem colocações e frases expressões, muito boas. Exato. Assim como mudando de saco para mala, né, gente? O mudando de assunto. Acho que todo mundo sacou a minha... queria falar da nossa dica para esse fim de semana frio e chuvoso, ao que tudo indica, pelo menos aqui em São Paulo. Pedrinho, o que você preparou pra gente? Então, aproveitando esse clima de frio, vamos dar uma esquentada, né? Então a gente traz um filme com mais emoção, com mais fogo, com mais tiro, com mais... para dar uma esquentada aqui no final de semana das pessoas. O filme é O Senhor das Armas, em inglês é The Lord of War. É um filme com Nicolas Cage, na sua melhor forma, assim, bem clássico Nicolas Cage, mas é um belíssimo filme, é muito interessante. E ele, na verdade, o personagem dele, que é o Yuri Orlov, é um negociante de armas, né? E o filme, na verdade, esse personagem não existiu, mas ele representa uma série de negociadores de arma do mercado negro, que foi algo que impactou muito o mundo, principalmente ali depois... durante a Guerra Fria e nos anos seguintes dos países da origem da União Soviética com a África. Então retrata, apesar de ser uma ficção, até a ONU reconheceu como um filme que tem valor histórico e que traz à luz para questões que eram super importantes, né? Então, é um filme muito interessante e é um filme... Pô, Pedro, por que você está indicando um filme de tráfico de arma e de mercado negro? Na verdade, o filme retrata várias coisas, né? Primeiro, o porquê que a gente tem ainda tantas áreas no mundo subdesenvolvidas, né? Os interesses, os lobbies, as questões envolvidas, né? Às vezes a gente se pergunta, poxa, por que tem... Com a riqueza que o mundo já construiu, por que tem tanto país com miséria, com guerra, com conflito? Então, acho que o filme traz muito disso, desses interesses escusos que a humanidade tem, e traz também muito da questão... estas guerras e esses interesses acabam impactando muito também o preço do petróleo. E a gente vira e mexe aqui o Kleber, a turma de economia, quando está comentando, poxa, o preço do barril... subiu, tem algum tipo de conflito que aumentou o risco no Oriente Médio. Então, os conflitos e as guerras, quando envolvem os países do Oriente Médio, que é o dos grandes produtores de petróleo, também impacta muito o preço do petróleo, que acaba impactando muito o preço da economia no mundo inteiro, né? O petróleo ainda é a fonte de energia prioritária aqui de muitos países e muitas economias vinculadas a ele. A gente viu recentemente, não por guerra, mas uma pressão forte aqui de Rússia, de Arábia Saudita, que pressionou o preço do petróleo bastante. Então, eu acho que o filme traz um pouco a luz sobre isso, dá para entender um pouquinho por que a humanidade tem tanta miséria ainda em alguns bolsões, e essa questão do petróleo também, né, as guerras e acabam envolvendo as fontes de produção. Então, acho que é um filme muito interessante. Claro que vocês vão ver lobby, vão ver corrupção, vão ver uma série de questões que são fundamentais e que impactam muito a economia global, né? Ai, que isso, Pedro, isso nem faz parte do nosso mundo. Imagina. Pois infelizmente faz. Acho que o filme... E de novo, como filme, como entretenimento, é muito interessante, é super bacana o filme. E como reflexão também, né, Pedrão?
Oi, Kleber, desculpa. E como reflexão também, né, de tudo isso que você está trazendo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sabe, Rê, um link que dá para fazer muito legal, sim, com essa dica do Pedrão, dadas as devidas proporções, é claro, do que a gente fala muito de ESG, né? Que companhias que você está investindo, como que elas trabalham, em que setores elas trabalham, onde elas investem, como é a governança. Da idoneidade de uma empresa que esteja alinhada com o propósito de investir nela, né? Exatamente. Sim. Legal. Porque a gente vai para questões, né? Às vezes a gente não se dá... Puta, esse ponto do Kleber é ótimo. Mas desde consumo, né? Quer dizer, as pessoas... quando você vê um diamante numa loja, aquele diamante pode, claro, ter uma origem super bacana e inclusive ter trazido riqueza para uma região, mas pode ser fruto de combates e disputas absolutamente violentas, né? Então, a gente entender a origem das empresas, confiar como que elas encontram seus fornecedores, qual tipo de tratamento, é exatamente isso que o Kleber está trazendo. É mais um dos olhares que a gente precisa ter para ESG aqui, que é de governança, né? Governança, quando a gente fala, não é só ambiental, né? Isso foi uma coisa que saiu na cabeça. Sim. É também ambiental, mas é toda essa questão envolvida. Mas essa questão do consumo consciente, né, é uma coisa muito interessante, porque tem coisas que às vezes a gente não para pensar. Um dado que me chocou muito, quem não comprou algum dia uma calça jeans, né? Não interessa se comprou de uma marca que gosta, se comprou sem marca conhecida, não interessa o valor que pagou, mas tem indicadores que mostram que a fabricação de uma calça jeans, consome 11 mil litros de água. E tem gente ainda que vive na ilusão de que a água não vai acabar nunca, né? Agora, essa questão do consumo consciente, ela busca também saber a origem do produto, alinhado com isso que o Pedro estava falando, de onde veio aquele diamante, em que condições ele foi lapidado, extraído, né? De onde vem essa calça jeans, em que condições ela foi fabricada. Eu posso buscar um produto que seja mais sustentável? Isso tudo está intercalado, né? No episódio que a gente falou aqui sobre ESG, a gente falou muito sobre isso, que o propósito e a forma como as marcas atuam para produzir o que elas estão oferecendo, ele está sendo mais investigado pelo consumidor do que nunca, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E só existe, assim, uma das coisas que as pessoas sempre reclamam dos fatos, mas nunca processam a história, né? É igual a história, poxa, dos elefantes na África, a história do marfim. Se as pessoas não comprarem nada de marfim, para a caça ao elefante, porque o cara hoje caça porque ele quer vender aquele produto, né? Se as pessoas... isso vale para o couro, vale para as peles, vale para os diamantes de origem não rastreadas, né? Então, se as pessoas param de consumir isso, para de acontecer o problema na origem, porque só existe porque tem quem compre, né? Isso vale para tráfico de animais silvestres, enfim, para uma série de questões, né? Muito bom, meninos. Adorei nosso papo, como sempre. A gente sempre começa falando de uma coisa, desvirtua e para na outra. Mas isso é muito bom. Dá uma boa desopilada na sexta-feira. Ainda bem que você que é a nossa roteirista, né? Assim a gente não tem ninguém para reclamar da gente depois que a gente não segue o roteiro. O que acontece faz e muda depois. Efeitos de trocar saco por mala, era isso? Ganso por pato, é isso, Kleber? Muito bom, gente. Boa live hoje, Pedro. Estaremos lá falando de fundos imobiliários. Quem tiver curiosidade, às 5 da tarde, nos canais do Instagram e YouTube do Itaú Personalité. Muito bom, muito bom. Bom fim de semana para vocês dois. Beijo. Valeu para você também. Cobertores é a minha sugestão para o final de semana para vocês. Ótimo. Boa, para você também, Pedrinho. Beijos. E, gente, beijos. Nós estaremos de volta na segunda-feira para comemorar com vocês que nos ouvem o episódio de número 100. E para isso a gente vai ter uma convidada muito especial. Se eu fosse vocês, não perderia o episódio de segunda-feira. Cuidem-se, protejam-se, fiquem em casa se possível. Bom fim de semana. Cobertores, como diz o Pedro.
Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.